Já devem ter visto na internet, quando você pesquisa melhores carros usados, o Corolla Bred sempre está aparecendo nas listas, né? Muito famoso por ser confortável, econômico, pela potência que oferece. Aliás, ele é até mais econômico que muito carro 1.0 que tem por aí. E é conhecido como o carro inquebrável, entre aspas, é claro. A gente sabe que todo carro quebra, e o Corolla não é diferente. Ele é sim muito melhor que um carro popular mais novo, com certeza, mas também dá manutenção. Quando eu comprei ele há 3 anos atrás, ele aparentava estar bem conservado, mas como eu sou meio chato com os detalhes, tive que gastar um pouco para deixar ele 100%. É lógico que é um carro com 17 anos e mais de 170 mil quilômetros. E todo carro é assim, né? Quanto mais opcionais ele tem, mais coisas podem estragar. Então eu vou mostrar um pouco dele por dentro e depois vamos falar sobre os pontos positivos, os pontos negativos, na minha opinião, né? E defeitos apresentados. Antes disso, só mostrar aqui, antes que alguém me pergunte, foi feito máscara negra nos faróis dele, né? Era farol branco antes, todo branco, todo cromado. A grade era cromada também, essa borda aqui foi pintada tudo na cor do carro. Mandado fazer a mesma tinta do carro. As rodas foram pintadas também na mesma cor do carro. Aqui o pisca foi escurecido, a escrita também. Foi colocada a película G5. As lanternas foram feitas toda vermelha e escurecido um pouquinho. Todos os símbolos pretos também. Isso foi uma opção minha no caso, né? Eu não peguei o carro assim já. Então lá, vamos lá mostrar por dentro como é que é. Então aqui as borrachas de porta, um detalhe que eu gosto, são 2 borrachas, né? Diferente da maioria dos carros, que é só uma borracha na carroceria. Esse aqui são 2 borrachas, uma na porta toda, outra aqui na carroceria do carro, fazendo uma vedação dupla, né? Então não entra poeira. E olha que é uma estrada de chão direto, é um carro que não deixa entrar poeira. Aqui por dentro, porta-treco aqui na porta, alto-falantes originais nas portas dianteira e traseira. Vidro elétrico, trava das portas, trava dos outros 3 vidros para subir e descer, né? No caso de quando tem criança e tal. Essa maçaneta aqui é cromada, mas só tem na versão SEG. Nas outras versões, não sei se é de plástico, mas não é cromado. Aqui tem um tweeterzinho, né, do som, dá um som bem bom esse carro. Vou colocar a chave aqui. Quando a porta está aberta ele fica apitando assim. Mesma coisa se eu deixar o farol ligado e tirar a chave, fica apitando para avisar que o farol está ligado. Então deixa eu fechar a porta aqui. Quando eu ligo os faróis, acende ali, luz alta, indicador de marcha, quilometragem. Esse carro aqui, quando eu comprei, eu achei que ele tinha computador de bordo, por se tratar de um SEG, uma versão SEG, mas depois que eu comprei que eu percebi que ele não tem computador de bordo. Os únicos que vêm com computador de bordo é a partir do ano de 2005, esse aqui é um 2004. Então me decepcionei um pouquinho nisso aí, mas foi vacilo meu, né? Não tinha olhado. Tem regulador de retrovisor, retrovisor elétrico no caso, né? Piloto automático. Aqui é tudo normal. Tem um temporizador aqui um regulador do temporizador, né? Você consegue no temporizador do limpador de para-brisa dá para diminuir a velocidade ou aumentar ainda, fora daí as velocidades normal, né? Rápida e bem rápida, vamos dizer assim. O ar-condicionado dele é muito bom, gela bastante. No caso desse aqui é ar-condicionado digital. Aqui tá no botão mais gelado, aqui é a velocidade do vento. Hora, temperatura externa. Sim, é um carro que não tem muita frescura não. Airbag duplo, só na dianteira, né? Não tem na traseira. Luzes aqui, independente. Tem um espelhinho aqui. Do carona a mesma coisa. Eu vou ligar o ar-condicionado aqui porque tá quente aqui dentro. Porta-luva. Ele desce bem devagar dentro do manual. É um espaço até razoável aqui dentro. Porta-treco, o que mais tem esse carro? Tem um aqui. Tem outro botão aqui por baixo. Também um espaço grandinho aqui. Eu sempre coloco garrafa de água aqui.
Tem outro porta-treco aqui, dá pra tirar essas divisórias se quiser botar alguma coisa maior aqui dentro. Aqui tem outro, também grandinho, cinzeiro. Dá pra tirar fora esse aqui, se quiser. Outro porta-treco aqui, deve ser um porta-carteira, eu acho. E é isso aí, vou mostrar o espaço atrás ali. Aqui atrás tem o descanso de braço com porta-copo. Esse aqui são, na versão SEG tem esse aqui, ou a partir do ano de 2000 e... não sei se é 2006, 2007, 2005. Também vem com isso aqui. Tem acesso ao porta-mala por aqui. Mesma coisa o outro banco. Aqui tem os porta-revista. Tapete de carpê, não sei se é original do carro, mas acredito que sim. No começo até achei que seria um problema para fazer a limpeza, mas é até melhor, porque é só passar um aspirador e um pano úmido fica limpo. O espaço aqui atrás é meio apertado. Eu tenho 1,83 de altura, ó, os joelhos aqui ficam encostados no banco. O banco do motorista, no meu caso, eu deixo ele todo para trás, para ficar numa posição boa para dirigir. Já se eu sentar do lado de cá, fica apertado. Esse é um ponto negativo desse carro. Mas nada que desabone, né? No caso de uma família com crianças, é tranquilo. Só outro detalhe que eu esqueci também de falar. Na hora que eu tava editando o vídeo eu lembrei. Tem a regulagem de volante aqui, né? Pra altura. Outro detalhe também, a regulagem do banco. Pra subir a altura do banco. E aqui a parte das costas, né? Bem bom também. Só para não deixar o vídeo incompleto aí, beleza? Aqui é o botão para abertura da tampa do tanque e porta-malas. Vou abrir aqui para mostrar. Vou abrir o porta-mala também. Dá para abrir pela chave também se quiser. Na fechadura aqui atrás dá para, se eu girar a chave pro lado esquerdo aqui, se eu não me engano, ela desabilita a abertura lá na frente. No caso, para evitar que eu abra sem querer com o pé ali, talvez, né? O porta-mala é bem grande. Até acho que eles poderiam ter diminuído um pouquinho, uns 15 centímetros o porta-mala ali para jogar os bancos mais para dentro e ia ganhar espaço lá que falta nas pernas, né? No caso do carona lá. Step, macaco, ali vem a chave de roda e o triângulo. No caso, a borracha de vedação do porta-mala é uma borracha única, né? Não é igual nas outras portas que são vedação dupla, então aqui acaba entrando um pouco de poeira, no meu caso que pega estrada de chão. Mas não chega aí lá pra frente nos passageiros, né? Então é tranquilo. Esses bracinhos aqui, para quem for carregar muita bagagem, talvez atrapalhe, que ele desce bastante ali e fica bem... É um negócio meio avacalhado isso aí, mas tudo bem. Mesmo assim, não... um espaço muito bom aqui no porta-mala. Vou mostrar o motor aqui dele, né? Como é que é. Aqui tem um indicador de nível de óleo do câmbio automático. Aqui é o do motor, fluido de arrefecimento, fluido da caixa de direção, freio, filtro de ar. O filtro de ar é bem fácil de abrir aqui para fazer a limpeza. Só essas duas presilhas aqui, já tiro o filtro fora. E é isso aí. Eu adicionei aqui essa mangueira aqui, ela passava direto aqui. Ele tem um filtro de gasolina só lá dentro do tanque. E na época que deu problema nos bicos injetores, eu achei que pudesse estar vindo sujeira, né, pelos canos ali. Então eu instalei esse filtro próximo aqui do motor. Mal não faz, né? É uma gambiarra, mas fiz bem feitinho aqui, tá tudo bem firme. Esse filtro aqui eu troco sempre daí também, que eu trocar o filtro lá do tanque de combustível é meio complicado. Então é isso aí, vou mostrar o resto aí pra vocês. Então vou falar um pouco sobre os pontos positivos dele, na minha opinião, né? A suspensão dele é muito macia, o carro é bem alto, passa por qualquer lombada e estrada ruim, bem tranquilo mesmo carregado. A maioria das peças de reposição dele tem o mesmo preço das de carro popular e você encontra fácil. A mecânica dele é muito confiável, são peças bem resistentes, porém não são quebráveis, como dizem, né? Um detalhe que eu gostei também são as mangueiras de combustível, como eu mostrei no filtro lá, não deu pra ver, mas elas são tubos de metal, ficam bem protegidos. Diferente da maioria dos carros que são de material mole e podem se romper facilmente, como já aconteceu comigo. Fica a dica aí para quem gosta de carro rebaixado. Os protetores de cárter e motor são bem fortes também. O porta-malas é bem espaçoso, como eu já falei. As borrachas de porta são originais ainda, e mesmo com 17 anos de uso, não deixa entrar poeira.
O carro é econômico para motor 1.8 com 136 cavalos, rodando só na cidade, no meu caso, tá fazendo em média de 8,5 a 10 km por litro, só na cidade, de 8,5 a 10. Na gasolina, no caso esse aqui não é flex, é só gasolina. Já em viagens, ele chega a faz média de 13 a 14 km por litro. Eu acho que é bem econômico pelo que ele oferece. Ele tem freio ABS com disco nas 4 rodas, a iluminação dele é bem boa também, dos faróis ali. No geral é um carro muito bom mesmo. Eu poderia citar dezenas de benefícios aqui, mas aí o vídeo ia ficar muito extenso. Vamos para os pontos negativos, na minha opinião. É um carro muito firme no asfalto, porém em estrada de chão a traseira gosta de sair bastante. Ele é meio patão na estrada de chão. Inclusive eu tenho um golzinho aqui, um Gol Bola também. Eu acho que o Gol é mais firme na estrada de chão do que o Corolla. Mas enfim. É um carro que costuma baixar óleo. Já ouvi vários relatos sobre isso também. É claro que o desgaste natural do motor devido à alta quilometragem ou a falta de manutenção preventiva, né, como troca de óleo, filtro, etc. Isso influencia também. O câmbio automático é bom, porém possui somente 4 marchas. E quando você está acelerando forte em alto giro e o carro faz a troca de marcha, dá para sentir nitidamente a queda de potência, já que as marchas são bem longas, mas não demora muito para retomar a potência também, mas dá para sentir assim. Se tivesse uma marcha a mais, eu acho que seria bem interessante. O espaço ali atrás, né, para os passageiros, que é um pouco apertado, como eu mostrei ali, para quem tem perna longa, eu acho que a Toyota poderia mesmo ter diminuído os 15 centímetros do porta-mala ali, para jogar os bancos mais para trás, que não daria esse problema aí. Um outro problema que eu ouço bastante muitos donos de Corolla reclamar é de barulho na caixa de direção, que só resolve trocando a caixa. O meu eu retifiquei a caixa porque tinha um vazamento e até parou o barulho, mas depois de 6 meses começou a fazer o barulho de novo. É um barulhinho meio chatinho assim, mas só quando passa em buraco ou passa na lombada assim que escuta um barulhinho, não é nada assim gritante também, né? Acho que esse é o ponto negativo, não tem muito o que falar porque o carro é muito bom, né? Vamos falar agora dos defeitos apresentados. Antes disso, quero deixar claro que peguei esse carro com 150 mil km rodados e a maioria dessas peças que eu substituí eram todas originais de fábrica ainda. Então, vamos lá. Ele apresentou vazamento na caixa de direção. Eu levei uma oficina especializada e custou R$700 a retífica. Porém, depois de 6 meses começou a fazer um barulhinho de novo, né? Mas não deu mais vazamento também. Era só o barulhinho mesmo. Tive que trocar a bomba de água dele. Custou R$350. Troquei correia, tensor, junta da tampa de válvula, vela de ignição. Manutenção preventiva, vamos dizer assim, né? Na suspensão, os amortecedores eram originais ainda, com 160 mil quilômetros. Não estavam apresentando vazamento, mas já estavam bem cansados, então resolvi trocar. Troquei coxinha de amortecedores também, batentes, bucha de bandeja, pivô, bieleta, terminal de direção, uma trizeta. Tudo isso custou em torno de R$2.500. Foi feito praticamente a suspensão inteira nova. Mas não tinha muita necessidade de trocar tudo isso, mas já que eu estava mexendo, deixei 100% para poder viajar tranquilo, né? Tive que trocar também a bateria, o compressor do ar-condicionado começou a babar óleo na polia, tive que trocar o retentor e rolamento, custou R$350, custou menos do que o do Celta que eu tive que identificar uma vez, custou R$500. Logo depois que eu comprei o carro, começou a falhar também, parecia que ele estava fraco assim, né? Não ia. Aí eu fiz a limpeza de bico e resolveu o problema. Só que depois de uns 3 meses o problema voltou. Então meu mecânico sugeriu colocar os 4 bicos injetor novo. E de fato nunca mais deu problema. Na época custou R$300 os 4 bicos. E é isso aí. Então se vocês estão em dúvida se compram um Corolla ou não, eu recomendo. Um carro muito bom. Pelo preço que paga nele ali, é mais barato do que se pegar um carro novo, popular, basicão. E aí o pessoal fala, mas gasta com manutenção, carro velho gasta manutenção. Sim, mas o que eu gastei com manutenção ali, ainda assim, tá mais barato do que se eu tivesse pego um carro popular básico, zero, né? E o conforto que oferece e os opcionais ali nem se compara. Então é isso aí, se gostaram do vídeo aí, deixa um like, se inscreva no canal e até mais. Valeu!